Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, estamos na 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério, porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Olha só, um assunto bastante espinhoso. No texto de hoje, Jesus convida seus discípulos a dar um passo a mais, ou seja, ir mais além do que aquilo que se entendia sobre os mandamentos, bem como a prática deles, orientado pelos mestres da lei e pelos fariseus do povo. Na perspectiva de Jesus, a maneira como se encarava os mandamentos do Decálogo era insuficiente. No caso de hoje, temos aí o 6º mandamento, ou seja, tudo aquilo que se diz a respeito da prática do adultério. Considerava-se o adultério como uma espécie de injustiça cometida contra uma propriedade alheia, um atentado ao bem mais precioso de um homem, ou seja, a sua mulher. O casamento era considerado uma transação de compra e venda, pelo qual um homem adquiria uma mulher como esposa. Nós conhecemos bem essa história, o caso do dote pago pelo homem ao pai da sua futura esposa. Isso era uma compra, uma venda, sem dúvida nenhuma. A partir de então, ela passava a fazer parte dos seus bens e pronto. Como um bem estava disponível somente a ele, que podia pôr e dispor dela quando bem quisesse. O respeito pela mulher do próximo, como reza o mandamento, portanto, colocava-se no contexto do respeito junto ao conjunto de bens, as terras, as cabras, as ovelhas, e no meio de tudo isso estava a mulher e os filhos que viessem deste casamento. Que coisa horrível! O mandamento assim interpretado fundamentava-se na coisificação da mulher, cuja a dignidade não era reconhecida. Era somente uma coisa que o homem possuía junto com o montante dos seus bens. Colocada no mesmo pacote dos bens do seu marido, a mulher se via privada de qualquer direito que fosse. Igualdade com o homem? Jamais. Quando solteira, pertencia ao pai, e uma vez casada, pertencia ao marido. Nada disso correspondia ao desejo do Criador, e Jesus viu-se forçado a opor-se a isso, pois era contrário ao projeto do pai para os seus filhos e filhas. A exigência do mestre recupera o respeito pela mulher enquanto ser humano. Essa é uma ideia nova que certamente iria bater de frente com aquilo que era a prática comum. Ao recuperar a condição da mulher como ser humano, dá-se a ela o direito e a dignidade, digna de ser respeitada acima de tudo, não mais como uma coisa, mas como uma pessoa. O discípulo do reino é convocado a olhar a mulher do próximo com respeito e pureza de coração, sem deixar-se envolver pelo desejo de possuí-la. Aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração, diz o Senhor no texto de hoje. Caso isso acontecesse, estaria o homem infringindo o mandamento de Deus, a partir do momento em que consentiu em sua consciência os pensamentos libidinosos.
Enquanto seus contemporâneos se preocupavam com o ato exterior do adultério, Jesus estava preocupado com o ato interior, onde se tinha início o desrespeito ao mandamento divino. Olha só, esse sem dúvida nenhuma é um assunto bastante espinhoso, tanto naquele tempo quanto hoje também. E ainda tinha mais. O homem era livre para pôr e dispor de sua mulher quando bem quisesse. Quando não quisesse mais, poderia despedi-la dando uma certidão de divórcio. E Jesus chama atenção, dizendo: aquele que fizer isso faz com que sua mulher vá para a rua e se torne adúltera. E aquele homem que se casar com uma mulher divorciada, ele também está cometendo adultério. Por que só ela e ele não? Então aqui duas coisas chamam a atenção nesse texto. Primeiro, a valorização da mulher como um ser humano, como uma pessoa humana, querida e amada por Deus, assim como o homem. E depois, a valorização do matrimônio como um mandamento divino e que precisa ser respeitado, acima de tudo. Portanto, meu irmão e minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fique com Deus.